agora, o risco que ele estaria assumindo ao fazer essa troca e alguma coisa dar errado, o que der errado ir para a conta dessa troca seria muito grande. O hashtag F90BR, o Pablo Aguiar, o Filipão tem um plano e o Flamengo não está preparado para o furacão. Mandem as suas mensagens. Acho, inclusive, esse jogo é muito especial, mas alguns personagens e alguns embates de ideias e de o que representa, afinal, para A versus B, temos alguns focos interessantes para abordar. E eu acho que, já que a gente citou muito o Filipão, vou trazer o Dorival, porque eu acho que são os dois que estão aqui atrás. A gente tem uma tela, vamos colocar a tela no ar, Marcel? Tenhamos que falar dele. Tenhamos que falar dele. Tenhamos. Dorival e Filipão, aí o currículo, né, Dorival, uma Conmebol Recopa, 2 Copas do Brasil, uma vez Série B e 7 campeonatos estaduais. Filipão, 2 vezes Conmebol Libertadores, uma Conmebol Recopa, 4 Copas do Brasil, 6 campeonatos nacionais, 4 campeonatos estaduais na seleção Copa do Mundo e Copa das Confederações. Isso na seleção brasileira, a gente não está nem colocando a de Portugal, porque merece, claro, sem dúvida, a citação. Eu vou começar nesse embate para depois até falar sobre o Filipão, e vou começar, como o Jean está fora, acho sempre legal começar com ele esse debate, mas vou colocar minha colher até antes. Sobre o Filipão, eu tenho... Sabe aquele... Tinha uma sessão do UOL que era assim, o Sincerão, ou opiniões impopulares. Eu tenho uma do Filipão que é, do que eu vi, não é o meu técnico favorito, não é o meu modelo favorito de jogo, mas é o maior técnico do futebol brasileiro maior, o Filipão. Eu sei que isso é impopular hoje, especialmente depois do 7-1. Não é o meu favorito. O Luxemburgo, anos 90, e eu peguei o Tele, eu acho melhores, assim, de o que fizeram e tudo mais. Mas o que eu... E eu sou o vice-presidente desse fã-clube. O nosso Dimas Copete, que está vendo, é o presidente do fã-clube Filipão o maior. Mas, ô Jean, o debate aqui emparelhando ao Dorival. Para quem o título pesa mais, Dorival ou Filipão? Individualmente falando. Eu acho que essa é fácil, mas eu vou trazer mais uma. Que é o que pesa individualmente para o Filipão, especialmente depois do 7-1. Embora tenha sido campeão brasileiro com o Palmeiras, isso já é um grande momento. Ganhar uma Libertadores com um Furacão, diante de tudo que a gente viu que ele ganhou nesse currículo, o que é o peso desse título, Jean Oddi? Então, os dois emparelhados e já emende o Filipão. Então, vamos lá. Bom, primeiro que assim, claro que o peso de uma Copa Conmebol Libertadores é enorme para qualquer técnico, em qualquer contexto, independentemente das carreiras. Então, evidentemente, a gente dizer que o peso é maior para um ou para outro, né, não vai diminuir o tamanho da conquista, o tamanho da competição. Mas primeiro, assim, respondendo a mais fácil, né, a respeito do peso da conquista para os dois técnicos. De novo, o título vale muito para qualquer um, é claro. Mas não tem comparação, né? Esse seria o grande título do Dorival Júnior. Para o Filipão não, é um técnico já com 2 Libertadores, é um técnico com Copa do Mundo no currículo. Então acho que vem até daí uma certa tranquilidade que não é tão habitual a gente ver no Filipão. Eu acho que é um Filipão diferente já, né? O Filipão, enfim, é um senhor de 73 anos com uma carreira absolutamente vitoriosa, que sabe da importância desse título, feito de conquistar uma Libertadores com o Atlético Paranaense, evidentemente é maior do que o feito de conquistar uma Libertadores com o Flamengo, com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Santos, enfim, com equipes que têm já longa tradição nessa competição. Então, assim, eu acho que o peso para o Dorival ele é maior, apesar do fato para o Filipão ganhar com o Atlético Paranaense ser importante, ser demais. A coisa do 7-1, sinceramente, eu acho que, claro que esse 7-1 ele está marcado e não vai ser, eventualmente, uma conquista da Libertadores que vai mudar a história, que vai apagar o 7-1. Mas por aquilo que o Filipão já fez na carreira, por aquilo que ele já fez na vida, ele não vai poder nunca ser visto como o cara do 7-1. O Filipão é o cara do 7-1 acima de qualquer coisa? Não. O Filipão é o cara campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, é o cara que ganhou 2 Libertadores, que ganhou o título brasileiro por pontos corridos, era uma coisa que muita gente dizia que ele não conseguiria, porque o perfil dele como treinador é outro. Então, eu acho que assim, é claro que é mais uma conquista grande, será mais uma grande conquista caso ele consiga, até porque, estou de acordo com vocês, o Flamengo é evidentemente o favorito, mas eu não consigo ver
diante de tudo aquilo que o Filipão já fez e já ganhou, e da importância que ele tem, a ponto de você colocá-lo como o maior, né, da história, eu não consigo ver o quanto isso pode mudar na avaliação da carreira dele. E aí, turma? A sua opinião é impopular para quem? Acabei de tomar uma estilingada aqui, vamos lá, vou ler. E eu já respondi, Lucas Felipe. Qual é o parâmetro? Ia começar a assistir o F90, mas aí me deparo com um cidadão dizendo que o Filipão é o maior técnico da história. Falei do que eu vi. Maior e não é o meu favorito. Eu falei do Luxemburgo e do Tele, põe até o Tite. Põe até o Tite. As pessoas confundem mas muito. Maior e melhor. Eu acho o Ronaldo Fenômeno muito melhor. Muito melhor que o Cristiano Ronaldo. Mas dá para debater se o Cristiano Ronaldo, 5 vezes maior do mundo, melhor do mundo, é maior do que o Ronaldo. São debates diferentes, mas é loucura para falar que o Felipe... Você tá falando, pô, Felipão, Não, uma besteira agora. Não, até pelo currículo que tu botou aí, né? Porra. Assim, em relação ao questionamento no início, eu acho que muito mais relevante o título para o Dorival, vai causar muito mais impacto no currículo do Dorival, carreira, né? Sim, do que no do Filipão. E assim, eu também fico, não impressionado, porque a gente já está acostumado com isso, né? Mas o currículo todo do Filipão ali em clubes, mais a seleção brasileira, foi vice-campeão da Europa com o Portugal, que é um feito muito, muito grande. Semifinalista da Copa. Então, e aí as pessoas pegam o fracasso do 7-1 da Copa no Brasil e dão um tamanho maior do que o resto tudo. Assim, para mim, não Aquele famoso, assim, as pingas que eu bebo, né? Como é que o pessoal lá? As pessoas lembram como que é. As pingas que eu bebo, né? Os tombos que eu tomo, todo mundo lembra. Mas as pessoas tendem a sempre suco de Brasil, né? potencializar o pior. os fracassos dos outros, e aí a gente vai entrar numa discussão até de 7-1 é um tremendo um fracasso. Mas é antropológico isso. 7-1 é um negócio assustador, abominável. 6 campeonatos nacionais, 2 Libertadores, Tudo bem. uma Copa do Mundo, né? Não sei quantos estaduais. E o jogo Assim, tá tudo errado. Tá, mas eu sou um cara honesto, nunca roubei nada. Se eu for aqui roubar o banco uma vez só, tá, eu vou preso. Mas que comparação é essa, Rodrigo Bueno? Não dá pra comparar, Rodrigo. Não dá Essa pra metáfora comparar. não cabe, não. Não, mas eu entendi o que você falou. Eu também acho fracasso retumbante. Pra mim, o 7-1 é a maior vergonha da história do futebol. Sim. Mas isso Então, por apaga exemplo, o currículo dele? Tá no currículo dele. Não, mas apaga o resto? Essa é a discussão. Mas as vitórias. O contrário também é verdadeiro. Todas as vitórias, todos os méritos. Ontem, num programa aqui, eu elogiei o Filipão. Eu sei. Mas isso não apaga também o 7-1. Não, mas é que eu tô falando. Entendeu? Eu não disse que apaga, eu disse que as pessoas botam Por quê? acima das conquistas. E eu acho que isso eu também justo. acho. É porque, por exemplo, o Brasil ser campeão do mundo, o Brasil já foi 5 vezes. Antes do Filipão já tinha sido 4. O Brasil tomar 7-1. Fazia 20. Então, E 2 eu anos, como torcedor, 22 anos que não eu era. tinha visto o Brasil acho que 2 vezes tomar de 4. Uma vez do Chile, 4-0 em 87, e uma vez da Dinamarca, acho que o Lazzaroni era o técnico. Não, é o Brasil inegável. tomar de 7-1. Numa semifinal de casa. Copa em casa. Isso, assim, é um absurdo. negócio Sim, colossal. sim. Só que é um olha só, negócio o monstruoso, Brasil, a entendeu? primeira Copa foi em 30. 30. O Brasil foi ganhar a primeira em 58. Quantos anos? 28 depois. Aí pegou essa geração, ganhou 58, 62 e 70. 62 e 70. Em 4 Copas ganhou 3. Né? Então ficou 28 anos sem ganhar, ganhou 3 em 4. Depois ficou 22 anos sem ganhar. 24, ganhou uma. Agora já está há 20 anos. Para 20 anos. 20 anos. Quer dizer, então, não é tão simples assim ser campeão do mundo. Então, a gente teve gerações que foram muito vencedoras, e a de 94, 98 e 2002 também. Então, quer dizer, eu entendo, eu aceito, eu sei que é uma marca que vai ficar, manchou assim, vai ficar na pele do Filipão. Ele é ídolo do Palmeiras, ganhou títulos do Palmeiras até que pouca gente acreditava, como a Copa do Brasil de 2012, mas foi rebaixado. Só que se eu encher um copo, né? Isso aí vai representar ali do copo 20%. É engraçado como é que a gente é meio, né, de alguma forma geral, resultadista, né? Então o Filipão tava outro dia parado, não, fracassado, velho, 7-1, aí você só vê o lado negativo. Aí ele chega na final da Libertadores, a gente só passa, parece que começa a apagar todos os problemas dele, só levanta o currículo maravilhoso. Eu disse então, que as conquistas dele são maiores do que o 7-1. Não, de maneira nenhuma vai apagar, vai tirar, vai. Qual que é a coisa mais surpreendente da carreira do Filipão? Talvez eu fale surpreendente? assim. O 7-1?
O 7 a 1, título da Copa do justamente Brasil porque ele é foi Criciúma em bom. 91. Justamente porque ele é Então, bom. o título, só que assim, era uma Copa do Brasil que ainda era muito esvaziada no começo. Mas campeão Não do jogava- Criciúma, o time da Série C. Então, o Criciúma que tinha um timaço. Depois foi pra Libertadores e deu um trabalho da Você descobriu 92. que era bom, depois ganhou. a Não, Copa tá do bom. Brasil. Mas assim, era um time bem montado. O Filipão tem muito mérito. Acho que é o título mais surpreendente da carreira dele. Ser campeão da Copa do Brasil com o Criciúma, mas o contexto é hoje. Que precisa falar, o Criciúma ganhou a Copa do Brasil em 91, parece que é a Copa do Brasil atual. Não, E sim, era muito mais- era menos muito difícil. mais fácil, muito menos difícil. A grande surpresa, o que mais destaca, o que é mais surpreendente da carreira do Filipão é o 7-1. Não, eu concordo. Mas por quê? Ser campeão, não estou dizendo Mas que por ser quê? campeão mundial com o Porque Brasil é justamente tem moleza, qualidade. tal, né? Sim. Outros já tinham sido... Mas, por exemplo, o Tele Santana, que pra mim é maior que o Filipão. não. O Tele Santana perdeu 2 Copas do Mundo, numa até hoje as pessoas lamentam porque achei um pecado que era um time espetacular em 82. Em 86 ele saiu invicto, perdeu nos pênaltis pra França, entendeu? Sim, sim. Vergonha, passou longe de ser vergonha. Ao contrário, é um time que deu muito orgulho, né? O Zagallo, para os mais antigos, em enquetes e pesquisas internacionais, maior técnico brasileiro da história. Fica entre o Zagallo e o Tele. O rival do Tele, que o Tele normalmente fica na frente, como pensador, filósofo, Claro. romântico, brasileiro, Mas na só essência. conseguiu isso com o São Paulo. Foi o São Paulo Mas que a mudou o passagem Tele pela de seleção patamar. brasileira do Tele não é negativa. Mas A imagem ficou positiva. Mas ele não seria o maior sem a passagem de São Paulo, eu Essa acho. linha A resultatística Copa de 82 não garantiria isso pra ele. resultatista Nem perto. que permeia Nem a nossa essência no futebol, ela É o Tele do São contempla Paulo. o Tele do São Paulo. Mas é aquela coisa, o Fernando Diniz até hoje é elogiado por muita O gente. Cuca passou por isso também. Por um tipo de jogo que é raro hoje no futebol brasileiro. E as pessoas que criticam o Diniz porque ele não vence. Se ele vencer daqui a pouco, uma Libertadores, um Mundial com o clube, eles não vou falando que o Fernando Diniz vai chegar ao patamar do Tele Santana. Mas vão pelo menos, poxa, esse cara lutou, batalhou por esse tipo justamente. de futebol, esse Pode ser, conceito. mas justamente, vão elogiar justamente porque ele ganhou e vão criticar quando perder. Eu não vejo. Eu falei outro dia que as pessoas. Agora, o costume é rotular as pessoas pelo pior, né? E não por aquilo que ele fez de bom, ou por aquilo que esse é o ponto significa, meu ou que também. aquilo que ele representa. O 7-1, pô, vergonhoso. Vergonhoso só pro Felipão? Não, vergonhoso para os Júlio César, jogadores, pro vergonhoso para a Silva, CBF, vergonhoso para O todos. time estava em campo, né? Para todos ali vergonhoso. Mas assim, se eu for olhar para o Felipão, eu falo, pô, teve o 7-1, mas teve também uma Copa do Mundo de 2002, que ele chega, que ele pega uma seleção devastada, ele vai lá e consegue levar o título. Inclusive tem até um documentário aí na Netflix, né? Estava assistindo com meu filho hoje, que mostra muito. Meu filho perguntou, pai, como é que o Ronaldinho vai jogar uma semifinal e ele dá entrevista dessa forma, né? Dentro daquilo que nós estávamos falando sobre a concentração e a forma das pessoas entenderem. Assim, foi 7-1, foi um vexame? Foi um vexame, é histórico. Como é histórico a Copa de 2002, como é histórico a Libertadores com o Como é que tu vai Palmeiras. dizer que não é um vexame, né? Como é que tu vai dizer que não é uma vergonha 7-1? Como Não é tem como dizer. histórico, eu acho que os títulos importantes que ele tem, é histórico o que ele fez em Portugal. Total. O que ele fez em Portugal, me fala aí um treinador na história de Portugal que conseguiu mobilizar o país inteiro da forma como ele mobilizou. Isso é para poucos. Ele é um estrangeiro. Ele era um estrangeiro em Portugal. E ele conseguiu fazer com que as pessoas colocassem a bandeira de Portugal nas suas casas, nas janelas. Isso não é fácil. Isso não é fácil, porque o poder de convencimento de Portugal, nós estamos convivendo, você é português, Orapá, você sabe. Cidadão. Você sabe o quanto é difícil, né, o português acreditar nesse tipo de coisa. Então, é uma situação que você tem que valorizar. Mas aí vai muito da forma como você quer olhar para a pessoa. Né? Da forma como você quer valorizar aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa conquistou. E aí você dá o peso. Para mim, os parâmetros o peso, que tu usa, eu também, eu pra sou mim, mesmo, o peso de uma Copa do Mundo, da forma como foi... Se fizer a conta, né, Zé, botar isso pra cá, isso pra lá, isso pra cá, isso pra lá. eu entendi, Rodrigo. Vai dar muito mal. E assim, por que o Felipão é rotulado ultrapassado? Pela idade? Pela idade? Pelo pela idade. 7-1? Pelo tipo de jogo também. eu acho. Normalmente é um jogo um pouco mais sim. quadrado, Se eu não me engano, ligação direta. se eu não me engano, por exemplo, o Abel, quando chega no Palmeiras, ganha uma Libertadores jogando dessa forma. Muito parecido. Muito parecido, né? O Felipão chega do período de esquecimento dele e tal, chega aqui no Brasil, todo mundo, Felipão ultrapassado. O que ele faz? Ele ganha o Campeonato Brasileiro com o time reserva.
Ô Zé, Tava lá, né? 36... Invicto. 30 e ao poucos passagem. jogos, 30 e poucos jogos de Tava lá, invencibilidade. né? Tava lá. É isso. Não, Tu o não Felipão- perder 30 e poucos jogos no Campeonato Brasileiro... É o Felipão ultrapassado. Esse negócio de ultrapassado Se é depende bonito, muito se não da é bonito o jogo. depende muito da forma como você gosta, da forma como você enxerga. O que tu tem na mão. O que você tem nas mãos. Tem muito disso. O que eu entendo 100%, eu não estou aqui para ser advogado de ninguém, até porque eu comecei defendendo o Filipão. O que eu entendo, Rodrigo, é aquela coisa de não minimizar um tamanho, assim, o retumbante fracasso que foi o 7-1. Isso eu concordo. Eu só acho que no contexto do Felipão, na trajetória, aquilo tem um peso grande. Eu só acho que para muita gente isso virou definitivo. Mas é Outro dia eu fiz um comentário sobre o Filipão e aí eu acho que é as novas gerações, gente mais jovem, que aí não pegou Filipão no Grêmio, Filipão no Criciúma, que fala assim, meu Deus, você tá falando bem no Filipão. Como se virou pecado? Eu tenho uma tese, é uma teoria que eu tenho. Time grande que é goleado, eu não sei se o Praz e tomei o várias. Zé Elia já tomou algumas goleadas. Eu acho assim, time grande que é goleado, a responsabilidade do técnico é enorme. A gente já viu coisas assim, não vou citar aqui alguns casos. O jogador fez corpo mole, queria derrubar o treinador, por isso que aproveitou um clássico ali, deixa o adversário atropelar, que aí já demite, sabe? Já ouvi coisas assim e aparentemente tem alguns sinais que isso em algum momento aconteceu. Mas para mim a responsabilidade do técnico numa goleada é muito grande. Primeiro porque o time não teve bem, teve muito mal. Muito mal mesmo para um time de expressão. Estou falando no caso do Brasil, por exemplo, uma Copa do Mundo. O Brasil nunca tinha tomado 4 gols. Não, tinha tomado da Hungria 4-2. O Brasil não tinha, a maior goleada, para mim, não é 3-0 que o Brasil tinha tomado. Mas o que acontece, então? O Filipão era o técnico do Brasil nesse 7-1. A gente lembrando, o Davi Luiz, por exemplo, que hoje está no Flamengo e é titular, estava no 7-1 também. Foi um cara que foi muito marcado também. O Fernandinho, né? Algumas figuras em campo Fred. tiveram, digamos assim, não a responsabilidade é compartilhada. Mas foi um jogo em que o Brasil não tinha o Neymar, sobretudo. E o Thiago Silva. Mas a decisão para substituir o Neymar, passando pelo Bernard, é muito do Filipão. Tem até meme disso, né? Filipão, vai para cima, ataca, vamos lá, somos Brasil, não sei o que e tal. E o Brasil toma 7-1. Então, para mim, a responsabilidade do Filipão no 7-1 é enorme. Sim. Sim, acho que ninguém tá debatendo isso. Não é assim, ele tava lá, era só um personagem. Não, ele é personagem fundamental, essencial para mas acho que a gente está andando... A gente está discordando, concordando. Porque assim, eu vou tentar ser claro assim, ele tem a responsabilidade, ele é o comandante, ele é o maior responsável, mas não tira a responsabilidade dos jogadores, até porque a gente não pode passar a mão na cabeça do jogador. A gente fez isso durante muito tempo e a gente criou, e nos filhos também a gente pode criar nos nossos filhos gerações mal acostumadas. Ele tem a responsabilidade maior por ser o comandante, por escolher os jogadores que vão entrar. Mas os jogadores têm uma grande responsabilidade. Eu concordo, foi um desastre, foi uma marca que ficou no futebol brasileiro. Mundial, só que eu não consigo botar isso numa equação, como eu falei, e isso suplantar tudo que ele conquistou. Eu estava na final da Eurocopa em 2004 em Portugal, foi cobrir. Portugal tinha um timaço. Portugal era um timaço, estava jogando em casa. Então, assim, para muita gente, Portugal perder a final da Eurocopa para a Grécia em casa, perdeu 2 vezes da Grécia, que era um time mais quadrado da história. A final eu concordo, entendeu? A campanha não. Ganhou jogando lá Filipão. Então, exatamente, ganhou por uma bola e viu lá, o Caristês joga a bola lá, dá um chuveirinho pro Caristês, 1-0 e acabou o jogo. E botou um ônibus na Grécia e não fez nada. Então, para muita gente, Portugal ter perdido a Eurocopa em casa para aquela Grécia é uma vergonha. Não a final, né? Não a campanha. E a Itália que ficou pelo caminho, a Espanha ficou pelo caminho, a Alemanha ficou pelo caminho, a Inglaterra ficou pelo caminho, a França ficou pelo caminho, que não chegou nem na final. O que é, então? Não, mas Portugal não era um coitadinho. Portugal tá jogando em casa e tinha um time A França não era o final da era Vigo, mas o Voltado por ele. Mas a França... Não, mas assim... Manícia a criação dele, jogador que ninguém apostava. Mas tinha Figo, já tinha o Cristiano Ronaldo jovem. Peraí, você tá pegando pesado agora, Bueno. A seleção campeã do mundo em 91. Eu tenho um tema bom agora. Portugal 91 era muito boa. Mas o sub-20. Mas a questão do segundo colocado no Brasil é complicada. Sim. Eu tenho um tema bom agora. Vocês estão falando assim, a responsabilidade do... Vou começar com o Jean de novo, Jean. A responsabilidade, porque aí vai trazer 2 personagens eu acho muito importantes dessa final. E que essa final também tem um certo quê de redenção pós-7-1, mas de 2 jogadores absolutamente consagrados fora do Brasil, mas que no Brasil tiveram carreiras curtas. Eu estou falando de Fernandinho e de Davi Luiz. Então, fã de esportes, hashtag F90BR. Para quem pesa mais esse título? Pesa mais, eu sei que a pergunta... Vocês entenderam, vai, pô. Davi Luiz ou Fernandinho, quem vai escrever uma história mais bonita com essa campanha? F90BR, porque assim, Jean,
Jean, pra você a pergunta é outra. Que eu vi que você já tava pegando o microfone, eu falei, ele vai dar no meio. Vai tacar esse microfone em mim. Davi Luiz, porque o 7-1, embora caia e respinga em todo mundo, respinga mais para alguns do que para outros. Tem gente que saiu pela urina, o 7-1, assim, a gente não fica falando muito do Oscar, a gente não fica falando tanto do William, mas Davi Luiz virou símbolo daquela campanha. Dante. Thiago Silva. Dante, Thiago Silva, Fernandinho, Júlio César, Felipão, o Fred pelo contexto da... o Cone. Bernard, então esses dois, Davi Luiz e Fernandinho, eu acho que são grandes personagens dessa final. Por tudo que representam lá fora, eles são mais respeitados lá fora do que aqui. Fale sobre os dois, Jean. Como é que você vê essa final para um Davi Luiz e para um Fernandinho? O peso, o tamanho, a importância de... Quem é mais importante para o seu respectivo elenco? Vai lá, Jean Oddi, o espaço é todo seu. Estamos ouvindo. Vamos lá, então. Eu acho que existe uma diferença considerável entre os dois. E aí existe uma diferença considerável em vários aspectos. Primeiro, acho que no próprio respeito em relação aos dois nomes, antes mesmo do 7-1. Eu acho que o Davi Luiz sempre foi visto como um cara maior, um cara mais importante, um cara mais respeitado por aquilo que fazia na Europa do que o Fernandinho. O Fernandinho sempre, quando era convocado, e aí acho que é desconhecimento, evidentemente, de muita gente, e nem todo mundo tem a obrigação de ficar acompanhando o futebol europeu o tempo todo, acompanha quem gosta, mas o Fernandinho tinha suas convocações questionadas. Como alguém poderia discutir uma convocação de um jogador que talvez seja o jogador de melhor carreira, de melhor passagem na história da Premier League entre os brasileiros? Isso é muito, significa muito. E mesmo assim, havia quem discutisse a sua convocação. Então, eu já acho que começa por aí a diferença, né? O Davi Luiz sempre mais respeitado no Brasil na comparação com o Fernandinho. Depois, você tem o Davi Luiz que já está no Brasil há algum tempo, você tem um Davi Luiz que joga no Flamengo, o time de maior torcida, que já conquistou pelo Flamengo vários títulos e que então que de alguma maneira já conseguiu diminuir demais esse peso do 7-1. E é um cara carismático também, é um cara querido, é um cara cujas pessoas costumam gostar. Então, mesmo os não flamenguistas, vamos dizer assim, respeitam o Davi Luiz, ainda que muitos peguem no seu pé por conta do 7-1, e acho até que no 7-1 ele acaba tendo uma responsabilidade também, a sua parcela considerável ali, né, por como se comportou taticamente, tentando resolver as coisas, saindo para jogar e tudo mais. Mas vejo ele já mais redimido, vamos dizer assim, no Brasil, do que o Fernandinho. O Fernandinho acabou de voltar para o Brasil, né? Acabou de vestir a camisa do Atlético Paranaense, consegue logo nessa chegada levar o Atlético Paranaense para uma decisão. E aí eu acho que, olhando para o peso dos títulos para os dois, considerando que os dois são muito vencedores na Europa e tudo mais, conquistaram muitas coisas, Fernandinho nessa era de City, então nem se fale, mas olhando para a importância de um título tão relevante e tão significativo no Brasil, acaba sendo maior para o Fernandinho, até porque, se você perguntar, né, nas ruas, aqui em Guayaquil, por exemplo, quem você conhece do elenco do Atlético Paranaense, talvez apenas o Fernandinho seja citado como resposta. Do outro lado, você tem um time recheado de estrelas. Então, acho que um eventual título do Atlético Paranaense seria muito mais atribuído ao Fernandinho como estrela, como principal peça, do que seria um eventual título do Flamengo atribuído ao Davi Luiz. O Flamengo ganhou porque o Davi Luiz voltou. Não, o Flamengo, se ganhar, vai ganhar porque tem o Gabigol, porque tem o Pedro, porque tem a Arrascaeta, enfim, porque tem praticamente um time de estrelas, né, nas suas 11 peças ali em campo. Quem, para vocês, eu acho que são vários assuntos no mesmo. Quem para você, isso que ele falou de aqui no Brasil, Davi Luiz já ter gozado talvez de um respeito maior do que Fernandinho. Fernandinho, eu acho que realmente nunca foi tratado aqui como um cara diferente. Assim, pelo questão... que o Pepe Guardiola fala dele e tudo mais. Eu acho que em termos nacionais. Isso, aqui lá no Atlético, lá em Curitiba, ele é muito respeitado. Entendi. Outro ponto também em relação ao Fernandinho que é importante ser colocado, Felipe, que ainda recai sobre ele não só em 2014, como também em 2018. Né? Que também é injusto, hein? Parcialmente injusto, né? Não, digo o gol contra. Sim, mas é muito mais em função do papel que ele tinha que exercer como substituto de um Casemiro, que era o equilíbrio do meio-campo, ele não conseguiu executar da maneira adequada. Muita gente disse, Felipe, o Fernandinho tinha que estar aniquilado para a seleção brasileira. Aliás, a lógica, a base do debate, da discussão, ela é a mesma em relação ao Filipão, em relação a esses dois jogadores, que é a máquina de triturar seres humanos
que é cultural no futebol brasileiro. A gente tem uma característica muito própria, muito nossa, de soterrar as pessoas. Querem um outro exemplo clássico? Zico. Todo mundo sabe o jogador que o Zico foi, o ídolo que ele foi, da torcida do Flamengo, o ídolo nacional. E respeitado para todo mundo, exatamente. E no mundo inteiro, onde você vai com o Zico, as pessoas param para falar com o Zico, mas invariavelmente quem não é rubro-negro, ou quem tem algum tipo de bronca do Zico, ou quem defende que o Brasil tem que ser campeão de todas as edições de Copa do Mundo, como se não houvesse outras seleções, vão lembrar de 86, o pênalti que ele perdeu contra a França. Então, isso é genuinamente brasileiro. A gente tritura. Nenhum país do mundo faz isso. A Argentina não faz, a França não faz, Portugal não faz. A gente tritura os vitoriosos aqui, em função de pontos específicos que sejam talvez o contraponto das suas carreiras vitoriosas, como é o 7-1 do Filipão. Peraí, calma aí. Outros países não trituram os seus vencedores? Seus ídolos vencedores no futebol como o Brasil faz. Eu acho que alguns pode ser, mas aqui é muito mais. Conseguir lá fora. Muito pouco. Aqui é mais, eu acho. Muito pouco. Proporcionalmente falando, muito pouco. A gente vai achar. Né? Quem, por exemplo? Eu poderia citar casos até trágicos, né? Teve país que assassinou, matou jogador depois que voltou. Do Escobar? Por exemplo. Isso é uma outra discussão, então, é uma assim, questão que a gente citou o Baldi, que é um grande cara. O Baldi, por ter perdido o pênalti. O Baldi é um ídolo italiano, um país muito católico, que é budista e perde um pênalti na final. O Baldi continua sendo adorado na parte técnica, mas muita gente tem... Sim. Sabe assim? Virou um símbolo de derrota. Mas a Itália não acha que não? O Baresi não carrega... Fala aí, Zé. Você morou lá, Zé. O Zé morou lá. É bom o Zé falar, porque assim, eu acho que às vezes a gente dá uma dimensão maior porque a gente está mais próximo das situações aqui, né? Sim. Não, essa situação do Baggio, eu discordo de você, Bubu. Não, pode ser, mas assim... Discordo porque eu vivi 4 anos na Itália e depois de muito tempo. Ele é o símbolo, ele é o último grande ídolo do futebol italiano. Até hoje as pessoas respeitam o Baggio. Ele é amado pela Itália inteira. Ele é amado pela Itália inteira, independente se ele perdeu o pênalti. Pelo contrário, a imagem dele perder o pênalti e a forma como ele passou isso fez com que a idolatria aumentasse ainda mais. Sim. Tanto que tentaram colocar o Totti no lugar dele na Copa e tal, mas eles viram que não tinha esse não só o tamanho, mas a empatia, a forma realmente do Baggio. Não existe. Então, até hoje ele é idolatrado. A Itália é um lugar muito engraçado sobre isso, né? Porque somos muito parecidos em muitas coisas, latinos com os italianos. A Itália é campeã de 82 e a Itália é campeã de 2006, que eu cobri. Eu lembro do Gattuso, a gente falando, os dois tiveram escândalos de manipulação de resultados antes. Então o Paulo Rossi, antes de 82, estava sendo excomungado. A imprensa italiana a imprensa não falava, a Itália não falava, a seleção com a imprensa. Em 2006 isso se repetiu. O Buffon, um goleiro monstruoso, ídolo máximo, o Buffon estava sendo acusado de manipular resultado, entendeu? Então, assim, a Itália estava meio que condenando. Aí depois eu lembro quando a Itália é campeã do mundo, a gente pergunta pro Gattuso, mas qual que é a realidade do futebol italiano hoje? Depois de tudo que aconteceu, a realidade é a Itália é campeã do mundo. Quer dizer, aí a vitória se sobrepôs a todos os escândalos que aconteceram antes. Mas assim, eu tô falando de nomes importantes. Sim, mas aí vamos voltar só para uma outra... Mas é uma outra... Assim, de Fernandinho e Davi Luiz, assim, disso o Marcos falou da história de ser massacrados e tal. Para você, Bueno, você acompanha o futebol internacional, a Premier League, o Fernandinho gigante lá, Davi Luiz teve momentos bons, mas também foi questionado por lá. Mas estamos falando de dois grandes jogadores. Como você vê essa final para os dois, assim, de impacto? De repercussão. Você fala do Fernandinho? Para público, para nós, de imprensa, assim, de ser uma cereja do bolo, uma joinha na coroa, um título para esses dois de Libertadores. Que eles não... Para o Fernandinho e para... O Davi Luiz. Para o Fernandinho, acho que o Fernandinho encarna muito o que é o Atlético Paranaense. Ele estava na final de 2005, que o Atlético perdeu para o São Paulo. Ele tem a exata noção do que significa. Porque um time, quando ganhou uma Libertadores... Quando o Atlético Paranaense ganhou o Brasileiro de 2001, ele virou uma chavinha. Ele deu um sinal para o Brasil assim, aqui, ó, estou me colocando entre os grandes desse país. Né? Depois ele foi dando outros sinais, chegando vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, bicampeão da Sul-Americana e tal. Se ele ganha a Libertadores, ele vira mais uma chave. Ele sobe mais um nível, sobe mais um degrau, sobe mais um patamar. E o Fernandinho vai se transformar, de fato, talvez, se não no grande artífice da conquista, o Filipão vai lucrar muito com isso. Talvez o Filipão vire o maior técnico da história do Furacão, superando o Antônio Lopes. Talvez o Fernandinho vire o grande jogador da história, superando tantos ídolos que o Furacão teve. Né? O Fernandinho tem a noção, porque ele escolheu, tinha proposta de vários clubes. Sim. Criou até uma polêmica, quando ele foi apresentado, a gente estava lá, né?
perguntaram na coletiva para ele assim, pô, Fernandinho, por que você escolheu o Furacão e não um time grande, né, do Brasil? O Petralha, na hora do lado, perguntou, peraí, cara, time grande? Aí ele começou a... foi aquela do que ele falou do Santos. A baixar quem que é o Santos, quem que é o time do Sul, quem que é o São Paulo, quem é o Corinthians, quem é o time do Carioca, time do Nordeste. O Furacão, por exemplo, ele jogou o Furacão, parecia o Real Madrid já para ele, né? Mas então, o Fernandinho, ele é um cara que tem a exata noção do clube, desse crescimento, desse projeto, da transformação que passou o Furacão. Se ele ganha, vai coroar todo esse processo, ele vai ser um grande símbolo. Para o Davi Luiz, eu acho assim, que ele vai ser só mais uma estrelinha numa constelação que o Flamengo tem. O Flamengo tem um time tão forte, com jogadores tão decisivos e capazes. Muitos já venceram muito, o Davi Luiz nem tanto, chegou mais tarde, ganhou a Copa do Brasil agora. Mas para mim ele vai ser só mais uma cereja entre tantas outras. Opa. Não vai ser um destaque. O Fernandinho, sim. Porque como não tem tantas estrelas individuais, tantos jogadores renomados ou conhecidos internacionalmente... Aliás, até uma coisa que eu queria perguntar para o Jean, por exemplo. Dizem que muita gente que vai acompanhar a final Flamengo Atlético é público local, que a Conmebol, para não deixar o estádio vazio, vai distribuir ingresso. Eu queria saber como é que o público local, por exemplo, eles conhecem muito mais o Flamengo pela grandeza, pela torcida, pelos títulos. Os jogadores são muito mais reconhecidos, o Gabigol, muito popular e tal. E o Furacão é menos conhecido, tem menos torcida, menos história, não tem tantos jogadores conhecidos. O Fernandinho é uma exceção, né? O público local tende a torcer mais para o Flamengo, porque conhece todo esse time, esses jogadores, ou torcer para o Furacão porque é o underdog. Davi e Golias. O Davi e Golias. Não sei. É interessante essa sua pergunta, porque primeiro assim, ontem eu fui para a FanFest aqui, né, para onde os torcedores se reúnem e como eu falei, você tem muitas camisas ali do Barcelona, então você tem mais camisas amarelas do que vermelha e pretas, e claro, né, sempre lembrando que tem muito torcedor ainda para chegar, o problema dos voos, etc, tal, segundo as autoridades, não chegaram, até ontem tinham chegado mais ou menos 10% de tudo que deve chegar de torcedor, mas olhando para os equatorianos, o Calçade até fez uma entrevista ali, tá no stories dele, de uma família equatoriana que torce pelo Flamengo, né? Gente que não tem nenhuma ligação com o Brasil, mas que se apaixonou pelo time, pelo futebol que o Flamengo mostrou, e desde então acaba torcendo para o Flamengo. A gente viu a entrevista feita pela Lili e pelo Pedro com a prefeita de Guayaquil, e ela falou que vai torcer para o Flamengo, aí claro, envolvendo também as questões ali de ações que o Flamengo vai fazer e tudo mais, mas eu acho que assim, o Flamengo ele é mais conhecido, o Flamengo é um time que evidentemente, até pelo futebol, acho que jogou em 2019 e despertou a atenção de muita gente, então sinceramente, eu se tivesse que apostar, é claro que a gente tem essas pequenas relações para chegar a conclusões mais complicadas, né? A gente sabe que o setor 2, o setor que é teoricamente nem de uma torcida, nem de outra, vai estar lotado, pelo menos a Conmebol anunciou ontem que não existem mais ingressos disponíveis para o setor 2, ou seja, a sua pergunta é relevante porque você vai ter uma grande parte do estádio tomada por torcedores. Você tende a ter uma divisão entre torcida do Flamengo e Atlético Paranaense. Eu acho que ainda mais desproporcional do que foi no Equador, em Montevidéu, quando você tinha mais ou menos 3-1, né? 3 flamenguistas para cada palmeirense, foi mais ou menos essa a diferença ali em Montevidéu. Eu acho que a tendência é que a gente tenha uma divisão até mais desproporcional entre torcedores do Flamengo e do Atlético Paranaense, e se tivesse que apostar, eu apostaria por esses pequenos indícios que a gente teve aqui, que a maior parte dos equatorianos talvez esteja realmente com o Flamengo, não vão comprar essa do azarão, do underdog, né, da zebra, como a gente chama. Turma, é o seguinte, a gente tem alguns debates, torcedor do Flamengo, hashtag F90BR, espera vocês para um assunto que envolve Pedro, que envolve Gabigol. A gente vem, não é intervalo não, é só aquele recadinho para vocês, rapidinho. Este segmento é um oferecimento de Amistel, cerveja oficial da Conmebol Libertadores. Olha, o Pedro para muitos é o favorito para ganhar aquele anel do melhor jogador, que é uma coisa nova, o anel do patrocinador e tudo mais. A gente vai falar sobre o Pedro agora. E na sequência o debate envolve essas figuras muito importantes do Flamengo. Vai lá, Pedro.
por baixo. Arrascaeta. Pedro dentro da área, bateu cruzado! Gol! Para eleger o melhor jogador da Conmebol Libertadores, é necessário que o craque tenha bons predicados para merecer. E se tem um finalista com argumentos para tal, este é o centroavante do Flamengo, Pedro. O camisa 21 da Gávea é o artilheiro da competição, com 12 gols marcados, média de 1,6 por partida. E além de ter marcado em todas as fases do torneio até agora, seus gols ajudaram o Flamengo em ocasiões importantes. Na fase de grupos, evitou o tropeço ao empatar contra o Tajeres fora de casa e ao marcar o gol da vitória rubro-negra contra o Sporting Cristal. Mas o futebol de Pedro explodiu durante o mata-mata. O que falar dos 4 gols na goleada de 7-1 sobre o Tolima nas oitavas? Também anotou o gol da vitória no jogo de volta das quartas contra o Corinthians no Maraca. Sem contar o hat-trick da semifinal contra o Vélez em Buenos Aires, que encaminharam muito bem a vaga do Flamengo na decisão em Guayaquil. Mais um dele, Pedro! Pedro foi o grande protagonista do Mengão nesta campanha histórica na Libertadores. Postulante ao título e ao anel de craque da competição. Este segmento é um oferecimento de Bridgestone. Vote e faça parte dessa grande decisão. Cuvas. É, uma raça de cão húngaro. Seguinte, Praz, Marques. Eu falo Marques porque se eu falar Rafael, para sair Rafael, Prats. Eu não sei como é que é isso. Inclusive, você entra nessa cadeira, já me chamou de Pratos no ar, não tem nem problema nenhum. Bueno Só na diferença e Zé. Eu sou casado já, tá? O Zé quer que fale sobre isso aqui. Sim. Então, eu acho muito não. difícil esse time no Flamengo, desde Jorge Jesus e tal, definir o craque do Flamengo. Porque assim, pra mim, se você pegar de 2019 até aqui, você fala um nome, o MVP da dinastia Flamengo é o Arrascaeta, pra mim. Mas, por exemplo, em 2019, o símbolo foi o Gabigol, mas pra mim o Bruno Henrique jogou mais que ele. Então é difícil, é muito difícil. Sim. Mas o que eu quero levantar aqui, o Pedro nesse momento é o candidato favorito. A gente sabe que final tem um peso, mas o Pedro é o favorito a ser o melhor do torneio. Uma final retumbante do Pedro. Pedro, o herói do jogo. Ele passar a idolatria do Gabigol, eu acho muito forte por tudo que o Gabigol já fez. Mas ele no pôster ele vai ficar no meio. Vocês entenderam? Ele tá começando, sabe? Fecha aqui no Marx. Aí, ó, o Pedro começou a entrar. Ele começa a empurrar. É assim, tá nessa fase. Agora precisa só voltar para a Marquinhos. Tá nessa fase ou não? Não, eu acho que nessa fase... Você entendeu? Sim, ele ainda está um pouquinho atrás em termos de idolatria. Não, de idolatria perante ao que os outros fizeram já, né? Tem mais lastro. Tem mais lastro. Os outros já têm, vamos dizer assim, um currículo maior, dentro daquilo que acontece, que eles construíram dentro desse Flamengo desde 2019. Só que tudo isso pode mudar dependendo da performance dele na final. Ganha 2-0, 2 gols de Pedro. 3-1, 2 gols de Pedro, 1 do Gabigol. A forma... Então isso tudo é muito... relativo em relação à performance dele. Por exemplo, nós estamos falando do Gabigol no jogo contra o River Plate, na final que o Flamengo ganhou de 2-1. Quantas vezes o Gabigol pegou na bola naquele jogo? Isso acontece o contrário, se o Gabigol faz 2 gols na final. Sim. Já é o homem do... Já é o homem do... Entendeu? Quantas vezes? Ele não pegou na bola. O time do Flamengo teve dificuldades até a primeira troca do River. Quando o River teve que fazer a troca, que o Gajardo colocou o jogador, eu não me lembro agora, o time não conseguiu se encaixar, o Flamengo... Lucas Prato. Lucas Prato. O time do Flamengo começou, a primeira bola que o Bruno Henrique encontrou o espaço para poder driblar e fazer a jogada, o Flamengo empatou e depois, no finalzinho, aquele erro dos 2 zagueiros do River, o Gabigol foi lá e fez o gol. Né? Mas até então o Gabigol e o Flamengo não tinham jogado. É a mesma coisa hoje, você não joga. Você vai lá e faz um gol, poxa, né? Você entra para a história de uma forma muito especial.
O Gabigol, já falei isso algumas vezes, já é uma você que falou... Já você que está no Rio, eu acho que é importante seu feedback. Então, você falou já opiniões impopulares. Eu falei uma vez isso e muita gente concordou e, obviamente, muitos discordaram. E assim funciona o chamado Estado Democrático de Direito. Para mim, o Gabigol é o maior atacante da história do Flamengo. O maior atacante da história do Flamengo é o Gabigol. Você pode ter tido jogadores melhores, números melhores, mas o maior atacante da história do Flamengo é o Gabigol. Então, significa dizer que se o Pedro acabar com o jogo amanhã, ele não vai ter ultrapassado ainda o Gabigol. Mas ele vai estar começando a postular essa condição. Porque uma final de Libertadores, convenhamos, tem um peso muito grande. Para mim, o Pedro é o grande jogador da Libertadores. Tecnicamente é o Everton Ribeiro. Mas o grande jogador, o cara que mais apareceu, que mais decidiu, que mais protagonizou lances importantes, relevantes, marcantes. Quando fizer o clipe, né? Os melhores momentos da competição, né? Os highlights da Libertadores. A maioria será do Pedro. A cena final provavelmente é do cara que vai decidir o jogo. Sim. A última cena sim, mas eu falei, todo será o Pedro, pelo que ele fez. Praz, se o Flamengo ganhar, né? Eu uso um exemplo, Praz. Eu morei 4 anos no Rio, trabalhando no Fox Sports, e teve um ano do meu filho mais velho que o aniversário, o tema era futebol. Obviamente, eu, por ser da cidade de São Paulo, meu time não é um time carioca, mas os convidados, os amiguinhos dele, vascaínos, flamenguistas, tricolores e botafoguenses. E a foto era ele assim. Então, assim, aí você vê o tamanho do Gabigol, porque essa festa foi em 2019. Então, assim, era um não torcedor de São Paulo que morava no Rio de Janeiro e que o símbolo era o símbolo do Gabigol. Eu acho que isso ilustra o impacto quase cultural que especialmente no Rio de Janeiro, que tem o Gabigol, assim, nesse alcance dele. Mas o que o Pedro está fazendo porque, assim, são gols contra o próprio Atlético Paranaense, aquela puxeta, bicicleta, chamem como quiser, houve debate aqui nesse programa sobre a definição da finalização. Então, eu acho que estamos aqui com os dois, eu acho que o Pedro está entrando bem nesse filme aí. Assim, para mim, a resposta do Fernandinho e do Davi Luiz era mais fácil. Eu acho que o Fernandinho não divide o bolo com praticamente ninguém e o Davi Luiz divide o bolo com muita gente, então o pedaço do Davi Luiz fica menor. Agora, assim, o Gabigol está à frente do Pedro. Não estou dizendo por qualidade, por nada, mas pela história que ele já construiu no Flamengo. Tem mais tempo de casa, tem mais lastro, né? Se o Pedro, hipoteticamente, faz 2 gols na final, levando em conta que o Flamengo vá ganhar, ou que o Flamengo possa ganhar, né? Analisando o Flamengo, não que a gente não esteja dizendo que o Atlético Paranaense não possa ganhar. Ele começa a chegar mais perto. Só que a história do Gabigol também não terminou, né? Ela continua. Sim. E assim, o Gabigol ele foi formado no Santos, né? Foi criado no Santos, mas assim, parece que ele jogou a vida inteira no Flamengo. Parece que ele é carioca, parece que ele foi formado na base do Flamengo e ele sabe trabalhar esse lado de empatia com a torcida. Sim. E ele também, assim, dentro de campo, ele mudou muito a postura dele. O Gabigol evoluiu muito para mim do que eu vi lá no começo de 2014, 15 e do Gabigol hoje. E aí, bora? Bom, primeiro é o seguinte, eu já botei o Gabigol no meu Flamengo todos os tempos. Durante a pandemia, eu postei nas minhas mídias de 120 clubes diferentes. Eu fiz a gente não tinha muito o que fazer, né? Então eu ficava em casa ali. Não podia sair de casa. Todo dia, a Inter de Milão não deu pro Zé. A Inter de todos os tempos e tal. Quase. Eu pensei ali, botei Zé Ilha, vou botar ou não? Não tem como. Tem jogador que jogou muito mais que eu lá. Eu só tive uma breve passagem de 1 ano que foi muito boa. Depois... Então, o Gabigol, para mim, era aquela dúvida, né? Era a grande novidade que o Flamengo, mais ou menos, era a base toda de 81, né? Com um ou outro enxerto. O Gabigol já entrou ali para mim, isso. Tem coisas, assim, que você não compra, que vão além, que é tipo carisma. Isso é exato. Então, a Copa de 2002, o Ronaldo ganhou muito dos prêmios individuais, dos louros. Para muita gente, o Rivaldo jogou mais. O Ronaldo Fenômeno tem um carisma absurdo, uma polaridade absurda. O Rivaldo foi um tremendo de um jogador, um craque, que chegou a ser melhor do mundo, mas tinha uma certa dificuldade de marketing. A imagem dele, né, não tinha tanto apelo, tanto impacto como tem a do Ronaldo Fenômeno. Né? Então, mesmo que os dois dividam dentro de campo as responsabilidades, ou um possa um campeonato naquela Copa, um ter sido melhor que o outro, o Ronaldo decide, eu concordo. Pelo carisma. Sim. Então, assim, para mim, o Pedro, excelente jogador, pode bater recorde de gols, ultrapassar até o Gabigol em gols na Libertadores mais para frente, pode ganhar mais títulos, não sei o quê. Eu acho que ele nunca vai alcançar o Gabigol em idolatria. Por exemplo, sabe onde eu acho que o Flamengo ganhou? Quando eu tive a sensação, aquele feeling que o Flamengo ia ganhar a Copa do Brasil, na hora que o Gabigol faz o gol de pênalti dele. Se ele errasse, o Corinthians era campeão.
Ele não é porque ele fez o gol, que é uma coisa normal para ele. Ele extravasa. A forma como ele entende o Maracanã, que estava, desde o final do jogo do empate do Corinthians, estava assustado, temeroso de perder o título, preocupado. Quando o Gabigol para ali, ele podia voltar tranquilamente, feliz, fiz o gol e acabou. Não, ele para, ele contagia o Maracanã. O Flamengo volta a acreditar ali. Sabe, a injeção que ele tem essa capacidade. A virada sobre o Galo nessa Copa do Brasil. A coisa do inferno. A coisa do inferno. Né, que alguns levaram para um lado que eu não acho legal. Para mim, tá do jogo, tal, eu entendi muito bem. O Gabigol é muito perseguido, às vezes, por coisas que ele fala. Vai ser punido, SJD, blá, blá, blá. O Gabigol tem esse poder de mobilização, a popularidade. Um jogo que ele veio no Allianz Parque, ele era ídolo do Santos, né, jogador do Santos. Não sei se o Praça tá mais daí. Os garotos do Palmeiras que entram numa escola, todo mundo reverenciando ele. Ele não tinha esse tamanho ainda que ele adquiriu, essa popularidade de ídolo do Flamengo. Ele já estava no Flamengo. Já estava no Flamengo. A galera, os meninos do Palmeiras, assim, meio basicados. Coisa que a gente vê quando tem o Cristiano Ronaldo e o Messi na Europa, e não importa em que país ou o estádio que eles estão jogando, os menininhos ficam todo mundo ali olhando o Cristiano Ronaldo como se fosse assim, né, uma entidade, assim, o Messi e tal. Aqui no Brasil, o Gabigol ganhou esse poder. Que é uma coisa que o Pedro, por melhor centroavante, ele vai para a Copa do Mundo, o Gabigol não vai. Ele pode ser útil, mas assim, essa coisa do carisma, popularidade, o Gabigol é inalcançável. Não, eu concordo que você tem o carisma, mas acho que o Pedro está começando agora. Está começando a escrever a sua história no Flamengo agora. Existem maneiras, eu concordo muito com o Bubu em relação ao carisma que o Gabigol, porque o Gabigol é tanto por amor e por ódio, né? Você tem o cara que gosta e você tem o cara que odeia, justamente porque às vezes a postura deles parece um cara marrento, um cara nojento, aquelas coisas que a gente acha né, o simbolismo que todo mundo quer achar. Eu acho que o Pedro está construindo a sua história agora no Flamengo. Eu acho que ele está construindo esse tipo de situação. Né? Se a gente está falando sobre hipóteses, possibilidades, tal, se ele fizer um gol e o Flamengo ganhar a Libertadores, ele muda a forma de ser, ele muda a forma de se trabalhar. Existe, além do carisma, existe muito também a forma de... O trabalho que existe de staff, de maneiras de você trabalhar a sua imagem, que hoje você pode explorar isso. E o Pedro tem essa capacidade. Se você vê as entrevistas sempre sorrindo, sabe o que fala, tem uma postura legal. Eu acho que isso você tem vários nichos que você pode explorar e você pode entrar ali como um ídolo, entendeu? Às vezes uma criança que não se identifica com o jeito de ser do Gabigol, às vezes pode se identificar com o Pedro. Eu acho que nas proporções hoje o Gabigol é muito maior e eu acho que o Pedro vai ter que trabalhar muito para chegar nessa situação. Mas existe essa possibilidade, eu acho, porque é muito mais fácil um centroavante se tornar ídolo do que um goleiro, né? Do que um zagueiro. O zagueiro e o goleiro, para que eles entrem nessa galeria de idolatria, os caras têm que fazer muita coisa. Muito tempo. Muito tempo. Pegar a Copa do Brasil, por exemplo. Não, e um erro do goleiro, do zagueiro, destrói apaga, tudo isso. Infelizmente apaga. O gol perdido nem tanto. O Gabigol, assim, ele perdeu alguns gols, mas quantas tentativas ele precisou para fazer um gol, às vezes? Sim. Quantas ele errou? Né? E não surtiu uma derrota, uma coisa ídolo, diferente. Felipe, rapidinho. Ídolo é o cara que toca o coração do torcedor. É isso. É meio... Você não explica. É abstrato. Não é uma coisa tangível. Isso. O ídolo, o cara que tem... Existe uma cartilha para ser ídolo? Sim. Ter que seguir um caderno de encargos? Não. O ídolo, ele toca o coração do torcedor. Às vezes o jogador é ruim, tecnicamente, não é o caso do Gabigol, longe disso. Às vezes o jogador fica só uma temporada, mas ele fez ali algo que cativou o torcedor. É isso. Eu quero acionar o Jean também sobre esse tema. Eu acho que uma coisa que é muito importante pontuar do Gabigol, o Zé já bateu isso nessa tecla aqui, assim, a gente pesa a mão quando ele faz alguma besteira, mas, cara, vamos combinar. Ele tá vendo o Pedro assumir um protagonismo no Flamengo, cresceu forte num contexto de seleção, que é algo que ele sonhava. E quantas vezes ele encheu o saco esse ano? Zero. Ele não deu um trabalho, um beicinho. O Zé bate na tecla da gratidão que ele tem ao Dorival, a trajetória deles de Santos. Eu acho que isso é muito importante pontuar, porque é um detalhe que, no macro da caminhada do Flamengo, pode ficar ali na cozinha, né? Não vamos lembrar e tal, mas eu acho que isso é uma coisa importante do Gabigol nessa trajetória, nesse protagonismo que o Pedro assumiu também, Zé. Ô Jean.
Sem dúvida nenhuma, até porque, assim, muita gente, né, olhando para o Gabigol e vendo a sua personalidade, para muita gente um cara meio egocêntrico e tal, poderia imaginar que ele não ia lidar bem com esse negócio, né? Até porque esse negócio que a gente está chamando, né, do protagonismo assumido pelo Pedro e em alguma medida tirado dele, acabou fazendo com que o Pedro fosse a seleção brasileira. Nem acho que por aquilo que o Gabigol apresentou nas possibilidades que teve na seleção, ele iria para a seleção. Acho que mesmo sem o Pedro, possivelmente o Gabigol não estaria nessa lista, acho que não estará na lista, mas ele poderia se incomodar com isso também, né? Ele poderia ter uma ressalva a desempenhar essa função que ele tem desempenhado muito bem no Flamengo. Então, acho que é legal mesmo para se destacar a postura dele nesse aspecto, o quanto ele tem sido generoso com o companheiro, o quanto ele não tem reclamado de estar fazendo uma função diferente e que, evidentemente, faz com que ele faça menos gols. Só acho que, assim, se ele estivesse, além de fazer o que ele está fazendo, guardando as chances que ele tem desperdiçado, cara, ele estaria num nível absurdo, porque ele tem perdido muitos gols. Quando ele tem oportunidades, ele acaba desperdiçando esses gols. Então, acho que o Gabigol hoje ele é muito importante para o Flamengo, ele está fazendo uma função diferente e está executando muito bem essa função, mas, infelizmente, para ele está perdendo muitos dos gols que ele não perdia, né, no seu melhor momento com a camisa do Flamengo. Então, acho que é bom se destacar isso. E sobre a idolatria, eu acho que não dá nem para discutir. Afinal, o que vai acontecer aqui no sábado não pode gerar uma discussão a respeito dessa inversão, porque nós estamos falando de um jogador que está no mais alto nível, que vai para a Copa do Mundo, mas que jogou para valer mesmo, que é meia temporada pelo Flamengo. Enquanto o Gabigol vem na sequência de grandes temporadas, uma atrás da outra, com muitos títulos conquistados como protagonista. Você pode discutir, para mim, de fato, o melhor em 2019 foi o Bruno Henrique e não o Gabigol, mas o Gabigol estava ali grudado. Assim, ele já fez muito mais do que o Pedro no geral, por mais que a fase do Pedro hoje seja muito boa. Se o Pedro vai conseguir ultrapassar o Gabigol na idolatria, a gente vai ter que esperar, tem muito tempo pela frente, o Pedro inclusive é mais jovem, ele tem muito a fazer, tem algum potencial desse que o Zé falou, mas eu acho que esse papo de idolatria ele tem muito a ver com essa subjetividade, com esse, para usar uma palavra positiva, carisma, para usar uma palavra negativa, populismo. Então, assim, o Gabigol tem muito dessa coisa, né? Ele amor e ódio principalmente nos rivais e amor pela torcida do Flamengo. Às vezes ele é marrento, às vezes ele é chato, às vezes ele é populista, como eu falei, mas ele é um cara carismático. Isso não se discute. Isso tem um peso muito grande, um valor muito grande para determinar idolatrias. Isso é muito subjetivo, isso escapa do que acontece no campo de futebol. Eu sempre cito o Rivaldo como um contra-exemplo disso, né? Um cara que jogava uma bola absurda, mas que se tivesse a personalidade, por exemplo, do Gabigol, certamente seria um dos grandes ídolos, acho que do futebol brasileiro, pelo que ele jogou na seleção, dos clubes por onde ele passou. Então, e não é assim por uma questão de imagem, de marketing, de personalidade. O futebol tem muito disso também, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo é assim, e o Gabigol tem todos esses aspectos que facilitam, além evidentemente do seu futebol, facilitam a transformação dele no ídolo que ele é. Pessoal, 12h27, a gente vai falar de outros assuntos na sequência, mas tomara essa grande final Flamengo e Atlético Paranaense seja um jogo de videogame. Vamos lá, Marcel! Aí, olha só, Flamengo e Atlético Paranaense no FIFA 23, que jogaço, hein? Imagina o rating do Gabigol, do Pedro, aliás, a hashtag aqui tá bombando. Galera, é isso, final rubro-negra em Guayaquil, amanhã às 5 da tarde, você vai ver na ESPN e no Star Plus o jogo, mas a cobertura já começou há muito tempo, aliás, foi assim durante toda essa caminhada. Eu vi ali um jogador do Flamengo com um prazo nas costas, com um Z no caso, tá pensando que é isso. Então, aproveite e acompanhe essa grande cobertura da final da Libertadores na ESPN e no Star Plus. Este segmento é oferecido por EA Sports FIFA 23, o mundo dos jogos. Pessoal, chegou o momento da gente falar
de um grande rival do Flamengo. A gente está falando do Flamengo, bora falar do que aconteceu ontem em São Januário. O futebol é incrível e ao mesmo tempo cruel. Pelo que aconteceu ontem em São Januário, o Vasco da Gama perdeu em casa do Sampaio Corrêa. Se vencesse, já estava na Série A. Tem chances? Tem. Mas a coisa ficou complicada. Vamos ouvir o técnico Jorginho. Uma derrota dolorosa. Todo mundo sente, a gente sente a dor do torcedor, né? A gente naturalmente sente muito, mas nós somos profissionais, nós somos, temos personalidade forte, homens de caráter e a gente vai em busca do nosso objetivo. Uma derrota como essa nos ensina muito como a gente deve se comportar no próximo jogo. Sabemos que vamos aguardar até amanhã, mas já temos que estar começando a preparar a mente, o coração para uma decisão. Claro que a gente vai estar amanhã torcendo para que as coisas aconteçam bem lá com Londrina, mas como profissionais a gente precisa estar muito bem preparado para isso, né? A gente sabendo se por um acaso acontecer uma vitória do Ituano amanhã, a gente vai realmente para trazer principalmente o acesso. Futebol na ESPN é um oferecimento de Claro, Sensodini e Motorola. Vamos lá. O que o Vasco precisa para subir? Para garantir o acesso hoje, teremos jogos importantes hoje nesse contexto de acesso. Ituano e Londrina se enfrentam. Esse resultado para o vascaíno é muito importante que empate. E aí o Sport não pode vencer o Operário. Se isso acontecer, o Vasco sobe. Hoje. Para garantir o acesso na última rodada, precisa apenas empatar com o Ituano fora de casa. A gente vai falar do jogo de ontem, mas assim, sobre a combinação de jogos hoje, suponhamos que não haja esse empate em Ituano e Londrina. Eu, se fosse vascaíno, torceria muito para o Londrina ganhar. Porque se o Ituano ganha e chega em casa embalado para te receber na decisão, aí a gente tem a classificação, o Cruzeiro já subiu.